Bom dia, doutor Silvio Barros. É um prazer tê-lo conosco aqui na 4ª Conferência Mundial das Cidades Irmãs. Devido às intempéries climáticas que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano, ainda estamos em recuperação, em trabalhos de geral no estado do Rio Grande do Sul, mas a conferência de suma importância para a questão didática, para o aprendizado dos prefeitos, dos vereadores, da academia. Nós resolvemos realizá-lo de forma 100% online e estamos, então, nesses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, tratando dos assuntos de inovação, de tecnologia, cidades inteligentes, créditos de carbono, hoje mais especificamente tratando de infraestrutura, portos, aeroportos, trens. Gostaria então que desse um pequeno speech aí da sua apresentação e, na sequência, falasse da sua opinião, da sua visão para os próximos anos e também mais localizado aqui para a Serra Gaúcha, que fizesse um trabalho excelente de projeção junto com o Mob Caxias, com a universidade, com a prefeitura, para os próximos 10 anos aí se evoluir em termos de programas e projetos. Com a palavra. Bem, eu agradeço o privilégio de poder estar aqui com vocês. Espero estar sendo... Estão me ouvindo bem? Tá ok o som? Ótimo. Tá, ok. Bem, muito obrigado pelo convite. A nossa cidade, Maringá, é uma cidade que tem um histórico bastante grande de irmandade com principalmente Portugal e o Japão. E no Japão nós temos já há mais de 40 anos um convênio de irmandade que todos os anos, ininterruptamente, com exceção da Covid, teve missões técnicas de Maringá para a nossa cidade irmã, Kakogawa, no Japão, e vice-versa, todos os anos, inclusive com programas de intercâmbio educacional, intercâmbio cultural, e temos em Maringá um parque, um jardim japonês, cujo projeto foi integralmente feito por arquitetos da nossa cidade irmã, doado como um presente para a gente. A prefeitura de lá, inclusive, mandou jardineiros para nos ajudar na construção do jardim. E lá na cidade deles, eles têm uma réplica da nossa catedral na principal avenida, e a principal avenida que leva à estação de trem chama-se Avenida Maringá. Então, nós temos uma parceria assim, bastante profícua com a nossa cidade irmã. Mas o assunto hoje aqui é mobilidade, cidades inteligentes e mobilidade. E eu gostaria só de comentar com vocês algumas coisas que nos levam a pensar em como conciliar essas duas coisas, cidade inteligente com mobilidade. Hoje, o trânsito e os congestionamentos estão se tornando bastante incômodos em muitas cidades, um grande número de acidentes, de problemas de poluição do ar, e isso não é inteligente. Então, como é que a gente consegue usar as ferramentas que a tecnologia nos proporciona hoje para que a gente possa, de fato, ter cidades onde a mobilidade é mais inteligente? Eu não sei se tem como compartilhar aqui. É possível compartilhar aqui alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Pode ser, sim. Vamos ver. Vamos ver se vocês conseguem. Eu não sei se está saindo aí, tá ok? Tá ok. Enfim, uma das coisas que interfere muito na mobilidade urbana e que tem complicado um pouco o processo é que o modelo de transporte público ele ficou insustentável. Ele não funciona mais. E a cada ano que passa, o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, está caindo,
em praticamente a maioria das cidades brasileiras, e isto demonstra que o nosso sistema é insustentável. Está passando os slides ou não? Às vezes ele fica congelado num slide só. Dá uma mexida no teu mouse aí, ver se ele circula, ver se... Não mudou nenhum slide? Apresenta normal, acho que não está, realmente não está. Ok, Agora então sim. Agora aqui vai dar certo. Muito bem, então o modelo de financiamento do transporte público é insustentável. A gente cobrar o custo de operação do sistema na tarifa vai tornar o transporte cada vez mais caro e outras opções de mobilidade vão drenando passageiros do sistema público. O que nos leva a uma situação complicada, porque com menos transporte público, mais congestionamento e mais problemas nós teremos no transporte e na mobilidade das cidades. Ao mesmo tempo, está surgindo aí o assunto da tarifa zero, que está se tornando cada vez mais presente nas cidades brasileiras, e a ANTP, a Agência Nacional de Transporte Público, ela, o ano passado, fez esta previsão de que a tarifa zero iria dominar as eleições de 2024, depois de chegar a 72 cidades. Hoje já são mais de 100 cidades brasileiras que aplicam a tarifa zero. E a gente tem que avaliar como isso, de fato, pode e deve ser implementado. E aqui eu queria fazer um comentário, porque este assunto veio, obviamente, na eleição agora na minha cidade. Eu fui candidato a prefeito novamente, e esse assunto foi bastante debatido. E a posição que a gente adotou foi a seguinte: hoje, todas as gratuidades, o idoso, o deficiente, o policial militar, todos os estudantes, todas as gratuidades são bancadas pela tarifa ou subsidiadas pelas prefeituras, ou, em alguns casos, as duas coisas. A tarifa mais o subsídio. Acontece que quem deu a gratuidade para o idoso e para o deficiente foi o governo federal. E não é justo que o governo federal dê a gratuidade com o chapéu da prefeitura, com o chapéu do contribuinte, do usuário do sistema. Então, se a gente conseguir fazer com que o governo do estado assuma a gratuidade dos policiais e de outros servidores que andam gratuitamente, que o governo federal assuma a gratuidade dos idosos e dos deficientes, e a prefeitura assuma o restante das gratuidades, é possível que a tarifa zero consiga funcionar bem. E isto ajuda muito na mobilidade, mas principalmente na economia dos municípios. Os municípios que adotaram tarifa zero perceberam claramente um aumento muito significativo no comércio, na movimentação do comércio, porque perceberam que os excluídos da mobilidade, pessoas que não conseguiam sair do seu bairro porque não tinham recurso para se mover, acabaram se movimentando na cidade, e isso, de uma forma ou de outra, viabilizou uma melhoria significativa no comércio, permitiu que pessoas pudessem fazer capacitação profissional, porque antes não conseguiam, sem recurso para poder se mover na cidade. O cara já está desempregado e ter que pagar para fazer um curso para poder conseguir um emprego, acabava excluindo muitas pessoas. Então, a tarifa zero é possível, em alguns lugares ela está sendo 100% subsidiada pelo município, em outros lugares estão sendo feitas leis que permitam o recurso do Vale Transporte, que é pago pelos empresários, ser colocado num fundo, e este fundo ser usado para a redução da tarifa ou para zerar a tarifa. Enfim, existem muitos modelos já adotados no Brasil que podem ser estudados e analisados para a gente poder trabalhar transporte público como aliado da mobilidade e não como adversário. No modelo atual,
infelizmente, ele passa a ser um adversário da mobilidade. Mas uma outra coisa interessante é que muitas pesquisas têm sido feitas ultimamente e a conclusão é de que um percentual muito elevado de jovens não pretendem ter carro. Eles não querem mais ter carro porque existem outras alternativas para a sua mobilidade. E também o trabalho remoto reduziu a necessidade ou a conveniência de ter automóvel. Então, isso tem um impacto muito grande na mobilidade urbana. Nós estamos falando de uma geração inteira sem carro e que não quer ter carro, não quer fazer esse investimento. Só que nós precisamos, enquanto cidade, estar preparados para isso. E essa é uma coisa que poucas cidades estão. Mas o que acontece? Se um jovem não pretende ter carro, e outra coisa importante, os dados do Denatran confirmam que a cada ano que passa, menos jovens de 18 anos estão tirando carteira de motorista. Ou seja, o camarada, além de não querer ter carro, ele não quer nem saber dirigir. Agora, por que um jovem que não tem carro, mas que daqui 5 anos está na idade de comprar um imóvel, iria querer comprar um apartamento com garagem se ele nunca teve carro e nem sabe dirigir? Acontece que todos nós sabemos que a vaga de garagem custa caro, principalmente se tiver que ser subterrânea em algumas cidades. Este valor da garagem mais o valor do carro, se os dois fossem eliminados do investimento desses jovens, eles poderiam morar em lugares muito melhores, em condições muito melhores, com uma redução aí de mais de 100 mil reais de economia, que eles poderiam pagar no apartamento. Para ter um apartamento adequado, um imóvel adequado, numa região adequada, sem precisar gastar com aquilo que eles consideram desnecessário. Então, vários estudos têm sido feitos mostrando que a vaga de garagem é um luxo que está com os dias contados, e algumas prefeituras, começando por São Paulo, mas Porto Alegre já fez, e outras cidades do Brasil estão fazendo, é a eliminação da obrigatoriedade de vaga de garagem nos novos empreendimentos. O mercado regula isso. Se o empreendedor entender que ele pode fazer um prédio sem garagem e que vai vender, então ele faz. Caso contrário, ele coloca a garagem na quantidade necessária. E com isso, outras alternativas vão surgindo. Mas esse aspecto nos leva a algumas considerações importantes. Entre elas, por exemplo, que tipo de garagem nós estamos falando? Quando eu fui prefeito, um senhor protocolou um projeto para fazer um prédio na minha cidade e propôs esse tipo de garagem, que é a garagem carrossel, onde no lugar de 2 vagas você pode colocar 15, 20 automóveis. E o projeto dele foi indeferido. A prefeitura não aceitou. Quando eu fui perguntar para os técnicos por que eles não tinham aceitado isso, porque esse é um modelo de estacionamento muito comum em vários países, na Ásia principalmente, eles disseram que a nossa legislação estabelece que a vaga de garagem é averbada como área do imóvel e que eles não teriam como averbar esse tipo de garagem. Então, o que a gente entende é que a legislação é que está errada. Não é a garagem, nem é um modelo de transição de um momento em que as pessoas ainda têm carro para um momento em que elas não utilizarão mais carro, e este tipo de garagem, de estacionamento, passa a ser uma alternativa interessante. Mas a maioria das cidades não estão preparadas para aprovar projetos desse tipo. Então, algumas coisas precisam ser feitas em relação a esse assunto. E uma delas, por exemplo, é o compartilhamento de veículos, que hoje começa a ganhar mais espaço no Brasil. Não só o uso de carros de aplicativo, mas também de veículos privados compartilhados. E se a prefeitura estiver preparada para cadastrar os veículos que são usados por mais de uma família, e seja num mecanismo de carona, seja num sistema, numa plataforma de compartilhamento, isso poderia gerar algumas soluções muito interessantes. Por exemplo,
em várias cidades onde isso existe, além das vagas de deficiente e da vaga de idoso pintada na rua, existem várias vagas de estacionamento que são pintadas apenas, são usadas apenas por carros compartilhados. E já há vários estudos acadêmicos que mostram o quanto isto retira de circulação automóveis privados. Quando você usa no sistema rotativo, na rua, vagas, as melhores vagas, a vaga do idoso e do deficiente são as melhores vagas que tem na quadra. As outras melhores vagas, não precisa tirar tudo, mas se você colocar mais 3 ou 4 vagas para carros compartilhados, o custo de fazer isso é só pintar no chão, é muito barato. Mas o resultado é muito interessante, porque as pessoas começam a entender que era melhor compartilhar, era melhor dar carona, era melhor pegar carona, porque vai ficar mais fácil de estacionar o carro. E isto leva a algumas outras coisas, como, por exemplo, aplicativos de carona, o que já funciona aqui no Brasil. Alunos de escola de ensino médio já desenvolvem aplicativos de carona, porque todos os alunos da escola, a escola sabe o endereço de todos eles. Se ela colocar isso no mapa georreferenciado da cidade, ela vai saber quem mora perto de quem. E embora os pais não se conheçam, ou às vezes os próprios alunos não se conheçam, se a escola oferecer aos pais a oportunidade de dar carona, porque alguém mora exatamente no seu caminho ou mora perto da sua casa, nós já estamos retirando um monte de veículos de circulação na hora da entrada e da saída da escola, reduzindo fila dupla e diminuindo um impacto muito expressivo na mobilidade. Mas isso não se resume só a escolas, universidades estão fazendo a mesma coisa. Os próprios alunos, que no caso das universidades têm seu carro, pagam gasolina, eles estão se organizando para que essas ferramentas de compartilhamento possam funcionar de maneira plenamente satisfatória e todos eles vão economizar dinheiro, vão economizar combustível, vai diminuir acidente, vai diminuir congestionamento, enfim, uma série de problemas que ocorrem na mobilidade em função do número de pessoas que estão circulando. Então, são soluções que precisam e deveriam ser analisadas. Agora, em função de tudo isso, algumas cidades começaram a fazer experimentos. Essa cidade, por exemplo, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, ou já tenham ido lá conhecer, Masda é uma cidade nos Emirados Árabes para 45 mil habitantes e que foi totalmente projetada para não ter veículo. É uma car-free city. É uma cidade onde toda a mobilidade é feita a partir de veículos públicos e compartilhados. Então, os carros ficam fora da cidade. E dentro da cidade, as pessoas se locomovem com pequenos ônibus que são autônomos, não tem motorista, e com pequenos carros de 4 passageiros que funcionam no subsolo da cidade e que também são autônomos. É como se fosse um elevador. Você, em vez de apertar um número e o elevador te leva naquele andar, aqui é na horizontal. Você aperta uma tecla e o carrinho te leva onde você quer ir dentro da cidade. E isto já existe. A gente tem feito, inclusive, eu organizo várias missões técnicas internacionais e por 3 vezes nós já levamos prefeitos, vereadores, secretários municipais em Masda para ter essa experiência, para poder ver como funciona uma cidade que não tem veículos privados operando. Mas existem outras experiências. Em Dubai, o Distrito 2020, que é uma cidade esta prevista para 140 mil habitantes, também não tem mobilidade privada. Os veículos de quem tem carro têm que ficar fora da cidade e, para mobilidade dentro da cidade, eles usam outro tipo de carro. E, por exemplo, esse tipo de veículo que
é um veículo a ar comprimido, totalmente ecológico, sem poluição e que funciona com ar comprimido. Ele transporta 40 pessoas de cada vez e a gente tem a oportunidade de se deslocar dentro da cidade, onde não há carros privativos circulando em nenhum momento. Ou são elétricos ou são veículos coletivos, todos eles são coletivos, alguns autônomos e outros movidos a algum tipo de combustível completamente, digamos, renovável, e isso faz uma grande diferença. Existem outras cidades, como Fujisawa, por exemplo, no Japão, que também é uma cidade totalmente sustentável. No entanto, as casas aqui permitem que os veículos possam se deslocar em algumas áreas da cidade, em alguns horários. E a maior parte do transporte, da mobilidade de cargas, por exemplo, nessa cidade, é feita desse jeito, com robôs. Então, as pessoas deixam o carro em casa e, quando precisam de alguma coisa ou vão no supermercado, eles simplesmente colocam as suas compras, os seus pedidos, o delivery, dentro dos robôs. Esses robôs têm compartimentos térmicos, se a coisa é gelada ou quente, ela vai chegar na casa gelada ou quente, e depois outros compartimentos para colocar outros tipos de produtos. Isso já está funcionando há alguns anos. Então, existem cidades que têm hoje experiências para compartilhar. Mas, na verdade, também não é uma coisa tão distante. Aqui no Brasil, já foram homologados os drones para fazer entregas, para fazer delivery. E isso está homologado pela ANAC, e algumas cidades já começam a utilizar isso. Então, você começa a retirar de circulação motocicletas e veículos de entrega, aquelas vans que fazem entrega, permitindo que os drones façam parte desse trajeto. Isso impacta, obviamente, na diminuição da mobilidade, e algumas cidades já estão desenhando para espaços públicos os drone ports. Então, essa imagem aqui mostra como isso funciona. São vários armários, a pessoa vai lá e, quando ela recebe uma encomenda, a encomenda, quem despachou a encomenda vai dizer, olha, o seu armário é o número tal, e passa um QR Code que abre a porta do armário. Então, a pessoa vai buscar a sua encomenda perto da sua casa, de maneira que muito da mobilidade, muito do transporte urbano de entregas e de cargas seja drasticamente reduzido. A mesma coisa acontece quando você quer mandar uma carga. Então, você coloca a sua carga dentro daquele armário e manda para a pessoa que vai receber, ou para a empresa, ou seja lá o que for, o número do armário e o QR Code que você gerou para que a empresa que vai buscar essa encomenda possa abrir o armário, colocar dentro do drone e enviar. Então, essas coisas, na verdade, não são hipóteses nem utopias. Aqui a gente vê, por exemplo, o primeiro aeroporto de drones do mundo que foi exposto para conhecimento público e para experiência em 2022, em maio de 2022. Esse aeroporto foi instalado no estacionamento de um shopping na Inglaterra, e eu estive lá visitando. Eu fui convidado para conhecer e acabei indo lá visitar esse equipamento público urbano, né? E fiquei muito impressionado. Ele é desenvolvido tanto para drones de delivery quanto para drones de passageiros, inclusive drones grandes para 5 passageiros, e nesse caso a ideia deles era fazer o transporte de passageiros para o aeroporto, de maneira que as pessoas pudessem ter esse deslocamento sem precisar entrar no congestionamento. Este é um outro modelo de transporte que é um novo paradigma, é um transporte sobre trilhos e que é aéreo, ele não exige nenhum tipo de desapropriação,
e não interfere no trânsito da cidade, nem na vida da cidade, mas é um transporte aéreo que pode ter vários modais, tipo ônibus de passageiro, container para cargas, e este aqui é uma espécie de transporte intermunicipal que consegue trafegar a 500 quilômetros por hora. Tudo usando o mesmo hardware. O hardware, o trilho é o mesmo. Você só troca os equipamentos de acordo com a necessidade. E ele pode transportar containers também. Esse que vocês estão vendo aqui agora é uma fotografia que a gente tirou quando fomos visitar, numa das nossas missões técnicas, nós fomos conhecer este modal lá em Dubai, e tiramos a fotografia. Isso aqui é um equipamento real, isso aqui não é ficção, não. Ele está funcionando lá. E a gente teve, inclusive, a oportunidade de andar de ser transportado no veículo de passageiros, para a gente ver como funciona um modal completamente diferente. Totalmente elétrico, zero emissão de carbono e muito mais barato do que cavar buraco no chão para fazer metrô ou qualquer outra coisa. Ele tem muitas facilidades, inclusive quando há desnível no terreno, ele não precisa de aterro, porque, obviamente, vai com muita facilidade fazer o transporte das pessoas em nível, custando muito mais barato. Então, são soluções interessantes. E o último comentário que eu queria fazer aqui, só para mostrar para vocês, é uma outra coisa que está acontecendo em várias cidades do mundo. Esse exemplo aqui é de Barcelona, onde as pessoas, em vez de ter a pista e as calçadas na rua, eles fizeram uma coisa completamente diferente. Eles transformaram a rua num jardim para melhorar a questão de drenagem. Ela é prioritariamente para bicicletas e pedestres, mas prioritariamente, não exclusivamente. Os carros também podem trafegar. Aqui nessa pista que vocês estão vendo, ou do lado de cá, os veículos podem andar. Só que os veículos andam na calçada, e única e exclusivamente para acessar os prédios, porque isso aqui foi feito numa rua que já existia, e, portanto, os prédios estavam lá, as pessoas já tinham comprado seus apartamentos, moravam lá, e tinham o direito de poder chegar em casa com o seu carro. Só que o carro aqui está andando na calçada. Então, a gente vendo a situação lá, a gente percebe que eles andam muito lentamente, porque a prioridade da rua virou de pessoas e de bicicletas e da natureza. E eles criam vários espaços nessa rua para os cachorros brincarem, para as crianças. Enfim, é um processo de urbanização completamente diferente e que muda o conceito de mobilidade nas cidades. Vai desestimulando as pessoas a usarem os veículos. Então, esses conceitos que eu estou compartilhando com vocês aqui, entendo que são alternativas a serem consideradas. As pessoas falam, pô, mas isso aí vai demorar muito para chegar no Brasil. Não, não vai. Vários bairros inteligentes que estão sendo construídos em algumas cidades já vêm com este conceito de serem bairros car-free, que preparam os prédios, inclusive, com drone port dentro do prédio, para que o delivery possa chegar por drone e ser levado nos andares. Enfim, existem muitas coisas que já estão acontecendo e que fazem parte desta adequação das nossas cidades para o que vem pela frente. Nós, quando prefeito, a gente aprova a construção de prédios, a gente aprova a construção de loteamentos, a gente aprova sistemas viários, a gente tem que lidar com o transporte público, e muitas vezes nossa própria equipe não está preparada para olhar para os problemas e para os desafios da cidade, pensando em como isso será resolvido lá na frente. A gente trabalha em cima dos parâmetros presentes, dos parâmetros atuais, e que, na realidade, estão se tornando dia a dia, não é ano a ano, é dia a dia, obsoletos.
Então, eu só queria colocar esses aspectos para vocês aqui como uma espécie de uma quebra de paradigma, uma provocação, porque a responsabilidade da gente quando assume uma prefeitura não é só fazer a zeladoria e cuidar dos problemas que a gente tem hoje, mas é preparar a nossa cidade para ser competitiva e para estar adequada para o futuro. Afinal de contas, nós vamos passar o resto da nossa vida no futuro, não no presente nem no passado. Então, precisamos preparar as nossas cidades para isto, porque esta é a realidade com a qual a gente tem que viver. E isso faz parte da responsabilidade dos gestores e dos planejadores, não só na área da mobilidade, mas em todos os setores que envolvem a gestão pública. Essas eram as minhas considerações para vocês. Espero que, de alguma forma, tenha sido interessante e provocativo. Mister, foi excelente a apresentação, parabéns. Acho que, como empresas que nós representamos aqui, e eu em especial, junto com a South Brasil Mobility, a questão dos trens, a questão do futuro aeroporto também internacional da região das Hortênsias em Canela, do Porto da Arroio do Sal, que hoje está sendo assinado pelo presidente Lula na Fiergues, em Porto Alegre. Então, essa nova esperança em termos de cargas e também de baixar o custo operacional tá em voga nesse momento. As nossas grandes empresas que tu bem conhece aqui, que são do mercado de construção de veículos, Marco Polo, Randão, Agrale, e tem muitas subsidiárias de peças, né, de montadoras aqui no Rio Grande do Sul, a própria GM, a Ford, que está na Bahia, mas nesse contexto eles também terão que, doravante, trocar o seu pensamento, trocar a sua modelagem de fabricação desses equipamentos em larga escala. Isso se vê acontecer no Canadá, nos Estados Unidos, na Ásia, em especial aí no Oriente Médio, como mostraste. Então, estamos no caminho certo, estamos pelo menos no pensamento desses ajustes. E isso, tenho a certeza que a academia, que os senhores prefeitos, os eleitos agora nessa última eleição, houve uma troca muito grande no Brasil inteiro, entraram mais jovens em termos das câmaras de vereadores, em termos dos prefeitos, e esse índice que aumentou tem uma mentalidade já um pouco diferente. Um pouco de que, como mostraste no início, a desistência da aquisição do bem do veículo e aplicar esse dinheiro ou na sua saúde, ou na compra do próprio apartamento, ou em viagens, ou em turismo. Isso remodela o mundo, remodela o turismo, remodela as movimentações em massas e cada vez mais os autômatos, os autônomos, né, os veículos estão sendo introduzidos e os drones são uma parcela grande, inclusive no setor rural, na agricultura, para a questão do cultivo, algumas coisas, mas mais para o semeio, né, das safras, estão acontecendo já aqui no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, e isso é bom para todos nós. De pronto, agradeço a sua presença, a sua atenção e essa colaboração e temos a certeza que nos próximos movimentos que fizeres de missões aí ao redor do mundo nesse sentido, Caxias do Sul vai participar com mais intensidade. Eu mesmo tenho o interesse pessoal no assunto, meus colegas diretores da South Brasil aqui, o Tomazini, o Alexandre, também, e vamos compor aí essa equipe, pelo menos de pensadores desse futuro próximo aí. Mais uma vez, obrigado, foi excelente o painel. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Bom dia. So, Managing Director da TES